E aí, galera, tudo bem? A gente vai continuar aqui falando sobre a terceira parte da nossa disciplina de circuitos eletrônicos analógicos, onde a gente estava discutindo os estágios de potência de um amplificador operacional. Na aula anterior a gente falou sobre as premissas básicas de um amplificador de potência, né? Que é basicamente a gente tentar encontrar uma classe de amplificação que nos entregue uma baixa distorção com também uma alta eficiência. Né? E a gente discutiu a dificuldade que é encontrar uma classe que otimize esses dois parâmetros, né? E também a gente discutiu um pouco sobre a classe A, que é uma classe onde a gente tem basicamente um amplificador coletor comum, ou dreno comum, ou seja, um circuito polarizado para o transistor de potência operar sempre na região linear e que vai nos entregar uma ótima linearidade com uma baixa distorção, mas a gente viu que a eficiência máxima teórica desse tipo de circuito gira em torno de 25%, que na prática, em função da dificuldade da gente conseguir ter uma tensão de saída que aproveite toda a tensão de alimentação para excursionar, a gente viu que a eficiência prática disso aí gira em torno de 15% a 20% no máximo, o que é muito ruim, né, do ponto de vista de eficiência energética. E hoje a gente vai discutir um pouco a classe B. Né? Como a gente já falou na aula anterior, né, a classe B é um circuito que eu uso uma estrutura com dois transistores de potência, onde cada transistor vai conduzir 180 graus da nossa corrente de carga. Né? Uma configuração muito comum, e eu vou relembrar que não é a única forma de implementar os amplificadores classe B, é a gente usar uma estrutura chamada push-pull, que é essa estrutura aí, né, onde a gente tem um transistor NPN aqui em cima e um transistor PNP aqui embaixo, normalmente transistores complementares, ou seja, transistores que tenham mais ou menos as mesmas características de operação, beleza? Então essa é uma estrutura chamada push-pull. Né? Assim como a gente fez com o classe A, a gente pode também levantar uma relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada desse circuito, que a gente denomina como característica de transferência. Se a gente fazer isso, a gente vai ver, de novo, que a gente vai ter algumas regiões lineares, né, como essa aqui e essa aqui, onde a tensão de entrada e a tensão de saída tem mais ou menos o mesmo formato, mas a gente vê que existe uma região aqui, ó, delimitada por este ponto, onde a nossa tensão de saída é zero. O que acontece aqui? O Cedra usa esses limites de mais ou menos 0,5 volts, mas para a discussão que a gente tem tido desde a disciplina anterior de dispositivos e circuitos eletrônicos básicos, a gente considera a tensão de condução de base emissora dos transistores em 0,7. Então, para a gente, esses limites são 0,7 volts e menos 0,7 volts. Beleza? O que isso significa? Significa que quando a tensão de entrada estiver entre esses limites, ela não é capaz de polarizar diretamente a tensão de base emissor do transistor PNP e nem do transistor NPN. Com isso, eu não tenho condução de corrente para carga, significando que na passagem por zero, né, da minha tensão de entrada, eu vou ter essa zona morta, onde a minha carga vai ser desacoplada dos meus transistores. E a gente chama isso de uma região de crossover. E isso vai provocar para a gente, né, como a gente pode ver nesse diagrama, uma distorção na passagem por zero, chamada distorção de crossover. Beleza? Essa distorção, obviamente, é um indicativo de baixa linearidade do nosso circuito. Beleza? E é isso. Então, classe B é isso. É um circuito que vocês podem ver não tem uma polarização. E uma coisa interessante é que os limites de saturação, por causa disso, são basicamente aqueles definidos no momento em que os transistores atingem uma tensão VCE mínima, ou seja, uma tensão VCE SAT. Então, significa que o estágio de saída classe B permite uma excursão da tensão de saída bem maior do que o classe A prático, né? E, além disso, como eu não tenho a polarização, né, a corrente de polarização, eu espero uma eficiência maior. Tranquilo? Então, vamos discutir agora o ponto de vista de eficiência desse circuito. Então, para fazer a análise de dissipação de potência, a gente volta aqui no nosso circuito original. Né? A gente lembra que para analisar a eficiência, a gente tem que calcular a potência de carga também. Como a gente está assumindo uma tensão senoidal na saída, e eu estou desprezando aqui a distorção de crossover para fins de discussão, né? E a minha carga resistiva, eu posso calcular a potência de saída como sendo basicamente a tensão de saída RMS ao quadrado sobre a resistência de carga, que vai nos dar essa expressão, beleza? Bom, agora, para a gente efetivamente calcular a eficiência, ao contrário do que eu fiz lá atrás, onde eu calculei a potência dissipada no transistor de potência do classe A e na fonte de corrente de polarização, aqui a gente vai pegar uma abordagem mais simples,
que é o seguinte: eu preciso saber quanto de potência as fontes de alimentação estão fornecendo para o nosso circuito. Para isso, eu preciso multiplicar a tensão da fonte de alimentação, que é mais ou menos VCC, pela corrente que ela vai estar entregando, a corrente média, no caso, né, que ela vai estar entregando. Bom, como cada transistor aqui conduz metade do ciclo da corrente de carga, eu espero ver uma forma de onda de corrente nos meus transistores, que no final das contas vai ser a forma de onda entregue pela minha fonte de alimentação, igual a essa aí, ou seja, uma semicenoide. Se eu assumir que a distorção de crossover dura um tempo desprezível, né, isso aqui é uma forma de onda senoide retificada que a gente já conhece, e a gente sabe que a corrente média pode ser calculada como uma corrente de pico dividido por π. Né? A gente já fez essa análise lá para retificadores em dispositivos e circuitos eletrônicos básicos. Beleza? Se a gente associar isso agora às perdas, eu quero dizer que a potência fornecida pela fonte positiva e pela fonte negativa vai ser igual à corrente de pico, que nada mais é do que VO pico, ou seja, a tensão de pico de saída, dividido pela carga, né, já que no nosso caso é uma carga resistiva, né, e isso tem que vir multiplicado, né, esse ILMED multiplicado por VCC. Né. Com isso, cada fonte vai me entregar essa potência e a potência total entregue pelas fontes de alimentação é igual a 2 vezes essa expressão. Então essa aqui é a potência entregue pela fonte. Então, se agora eu dividir a potência da carga pela potência entregue pela fonte, né, eu vou encontrar essa expressão, né, e isso vai ser a equação de eficiência. Vocês podem perceber o seguinte: se a gente for traçar uma curva eficiência por tensão de saída de pico, a gente também vai encontrar uma relação linear entre as duas, onde o máximo vai acontecer no momento onde a minha tensão de saída de pico for igual à tensão VCC, né? Assumindo de novo, né, aquela premissa idealizada onde a tensão de saturação dos transistores Qn e Qp é igual a zero, né? Então seria o melhor caso possível. Neste momento, a minha eficiência se torna π sobre 4, né? Que é igual a 78,5%. Percebam que a máxima eficiência teórica de um classe B é muito maior do que a máxima eficiência teórica de um classe A, mostrando que realmente é interessante esse tipo de topologia, né, para você ter uma amplificação mais eficiente, mas como custo a gente tem agora a distorção de crossover que vai piorar a linearidade. Né? Agora, uma coisa interessante, né? No classe A, para fins de cálculo térmico, ou seja, dimensionamento do dissipador, eu comentei que a gente tinha que calcular não a operação do nosso circuito na máxima eficiência, mas no momento onde eu tenho a máxima dissipação de potência, porque eu tenho que retirar calor dos transistores. Né? Lá no caso do classe A, essa máxima dissipação de potência acontecia quando a tensão de saída era zero, e a gente tinha calculado qual seria essa máxima dissipação. No caso do classe B, isso já é diferente. Como que a gente pode calcular isso? Eu basicamente vou expressar a potência dissipada pelos meus transistores como sendo a potência entregue pela fonte menos a potência da carga, ou seja, o que sobra aí, né? E se eu traçar a curva dessa expressão em função da tensão de pico de saída, eu vou ver uma coisa muito interessante, que a região de máxima eficiência está aqui, né? E como eu não tenho polarização, quando eu atinjo uma tensão de pico zero, eu também não tenho dissipação de potência na minha saída, né? Porque meus transistores não vão conduzir. Então, o ponto de máxima eficiência acontece no momento onde a minha eficiência é 50%. Né? E aí é só resolver essa expressão. A potência dissipada máxima está definida aqui. Né? Para quem não está enxergando, isso é uma potência dissipada máxima igual a 2 vezes VCC ao quadrado sobre π ao quadrado RL. Beleza? Porque isso vai acontecer quando a tensão de pico for igual a esse valor aqui, que é 2 VCC sobre π. Tranquilo? Então, na hora de calcular o circuito térmico, ou seja, o dissipador, a gente tem que expressar a potência dissipada total dessa forma, né? E se for pensar na potência de cada um dos componentes,
como o circuito é bem simétrico, é razoável interpretar que a potência dissipada por cada transistor seria metade disso aí. Então a gente vê que o classe B ele é um circuito muito mais eficiente, mas também tem uma distorção maior do que o classe A. Tem como a gente contornar essa distorção? Tem. Uma forma é a gente usar a realimentação do nosso amplificador operacional para reduzir isso. O que essa realimentação vai produzir? Ela vai ver, no momento da passagem por zero, uma distorção, ou seja, uma diferença entre a referência do meu circuito de entrada e o que está aparecendo efetivamente na saída, e ele vai distorcer o meu sinal de entrada do meu push-pull para compensar isso. O que eu quero dizer? Enquanto em malha aberta eu teria um sinal que é mais ou menos isso aqui, para uma tensão de entrada puramente senoidal, o que a realimentação vai fazer é, em vez de passar para o meu estágio de saída uma senoide, que depois ele vai distorcer, ele vai passar um sinal que é distorcido, de forma que na região de crossover eu compense esse chanframento que aparece. Beleza? E aí eu consigo minimizar muito a minha distorção. Daqui a pouco a gente faz uma simulação para ver se isso funcionando. Outra coisa interessante é que eu posso, em alguns circuitos, operar com fonte simples. Ou seja, em vez de operar com uma tensão simétrica, mais VCC menos VCC aqui, eu posso operar com uma tensão assimétrica, ou seja, uma fonte simples. Óbvio, neste caso eu preciso que a minha tensão de entrada do meu push-pull tenha também um deslocamento DC, para eu poder operar uns dois transistores e pelo menos em alguma região linear. E isso me obriga a depois ter que desacoplar esse nível de CC. E para isso eu preciso de um capacitor. Mas isso seria aplicável a qualquer amplificador, seja classe A, classe B, classe AB, que seja. Tudo bem? Então é isso, gente. O que a gente vai passar agora é fazer um exemplo de simulação para ver o quanto que na prática a gente tem de eficiência do nosso circuito e também o quanto que a distorção de crossover afeta a nossa THD e como que a realimentação pode nos ajudar nesse sentido. Beleza? Bom, aqui está um exemplo de simulação do classe B. Eu modifiquei basicamente aquela estrutura que eu tinha feito para o classe A, e coloquei aqui na saída o nosso circuito push-pull. Eu tentei achar transistores na biblioteca do LT Spice que eram mais complementares, mas o fato de eles não serem exatamente do mesmo fabricante não afetou bem o nosso desempenho, não. Tá? Então, de novo, eu estou aqui com um circuito alimentando uma carga de 8 ohms aqui, só de exemplo. Neste caso, como eu tinha comentado, o nosso circuito consegue excursionar por uma tensão de saída muito grande. Em vez de usar uma saída entre mais ou menos 10 volts, igual eu usei no exemplo anterior, eu já estou começando com uma saída que vai dar em torno de 14,5 volts. Vocês podem ver também uma diferença em relação à simulação da aula anterior, é que agora a realimentação do nosso amplificador operacional está sendo tomada na saída do amplificador operacional e não na saída do circuito. Por quê? Porque eu quero forçar a gente observar a distorção de crossover. E como esse circuito não é polarizado, eu não tenho problema de offset. Ok? Então vamos simular aqui e vamos ver a tensão de saída. Bom, está aqui a tensão de saída. Vocês podem ver a distorção de crossover aqui na passagem por zero, como a gente discutiu. Vocês podem ver que mesmo chegando lá num pico que está aqui em 13,7, por que não 14,5? Porque tem a queda de tensão de base emissora dos meus transistores. Então 13,7 seria minha tensão máxima neste exemplo. Depois a gente vai mexer na tensão de entrada para ver o que acontece. Beleza? Então tem uma tensão máxima aqui de 13,7 e eu não tenho ceifamento. Então significa que eu realmente consigo levar a minha região linear até ali. Uma coisa importante é a gente primeiro discutir o quanto que essa distorção de crossover afeta a eficiência do nosso circuito. Então, para isso, a gente vai vir aqui no Spice Error Log e ver o Fourier do circuito. Aqui no final a gente vai ver a nossa distorção harmônica total, que está em 2,85%. Comparado ao que o classe A nos entregou, que era de 0,07 mais ou menos, a gente vê que realmente essa distorção ela é muito prejudicial para a linearidade do amplificador. E depois a gente vai ver o que a realimentação pode nos ajudar. Mas agora vamos tentar medir o quanto que a gente vai ter de eficiência máxima. Se eu assumir que essa é a máxima tensão que eu posso ter, para eu calcular a eficiência máxima, eu só preciso levantar quais são as potências na carga e nos transistores Q1 e Q2. E é isso que eu vou fazer agora.
Então vocês podem ver aqui que eu medi essas variáveis todas, então só para questão de referência aqui em cima tem a tensão de saída, no segundo gráfico eu tenho a potência na carga, com aquele formato bem conhecido de ter um sinal pulsado com o dobro da frequência do nosso sinal de saída, e eu tenho aqui embaixo as potências em vermelho no transistor Q1 e em ciano no transistor Q2, né? Novamente, elas não têm um formato senoidal, porque como eu tenho um gap de tensão entre o pico da minha senoide de saída e a alimentação, as minhas potências não vão chegar no momento onde elas tocam zero durante o semiciclo de operação do transistor que eu estou analisando, né? Agora, vamos calcular as médias, né? No caso da carga, eu estou agora entregando à carga uma potência de 11,4 watts, que é bem maior do que eu estava conseguindo fazer com classe A, porque agora eu consigo excursionar mais tensão, beleza? Já o meu transistor Q1, ele está dissipando uma potência bem menor do que no caso anterior lá do classe A, né, que estava em torno de 19 watts, e dissipa agora 2,23 watts, né, o que significa que a minha exigência do ponto de vista de dissipação, né, ou seja, de dissipadores, né, é bem menor. Né? Então, 2,23 watts no transistor Q1, também 2,23, 24 watts no transistor Q2. Então, tem uma pequena assimetria ali que não é muito importante. Se a gente calcular agora a eficiência, a gente vai encontrar uma eficiência prática de 72%, né, dividindo a potência de saída pela potência total do nosso circuito. O que é muito interessante, né? Nossa eficiência teórica gira em torno de 78,5, a gente conseguiu aqui numa simulação prática chegar a 72, que é uma margem muito interessante. Então, realmente é um circuito que nos dá uma eficiência muito maior, né, de operação, né, mau custo de uma distorção maior, né? Então, só para a gente avaliar o que acontece quando eu tento aproximar muito da minha tensão de alimentação, eu coloquei aqui na minha entrada uma tensão de 1,5 volts, que vai nos dar na saída do amplificador operacional, que neste caso aqui é bem idealizado, de 15 volts, mais ou menos 15 volts, e isso vai tentar chegar ao máximo, né, que a gente consegue efetivamente extrair do nosso circuito. Se a gente for fazer isso, né, a gente já vai ver no pico uma certa achatada, né, da nossa tensão, né? É bem perceptível no visual, né? Mas significa que a partir daí a coisa já não começa a funcionar bem, né? Eu vou começar a aumentar a minha distorção. Aqui eu acho que não deve dar muita diferença do que a gente observou anteriormente, não, né? Tá aqui em 2,7, né? Então uma pequena diferença só, né? Agora, se eu tentar botar mais, obviamente a coisa não dá. Mas agora eu vou fazer o seguinte: eu voltei o meu circuito para 1,4 e vou tomar a minha realimentação na saída do meu circuito. Vocês vão ver que eu reduzi um pouquinho a minha tensão de entrada, porque agora eu vou forçar a saída a ser aquele valor. E a gente já viu que nossa saída não passa de 14 volts, né? Então eu vou tomar cuidado com isso. Se eu simular agora, né, a gente vai ver que o nosso sinal melhorou demais, né? A gente vê aqui que a distorção está agora em 0,08%, muito mais próximo do que o classe A estava nos entregando, né? O que mostra realmente uma melhora de funcionalidade. Do ponto de vista de eficiência agora, eu tenho agora 12,24 watts na saída, 2,19 no transistor Q1 e 2,2 no transistor Q2, que nos dá uma eficiência de 73,6%. E se a gente medir agora a tensão na entrada do nosso push-pull, que é essa tensão VN003 em magenta aqui no primeiro plot, a gente já consegue ver como que eu consigo melhorar a distorção do meu circuito. Dando um zoom aqui num ciclo, a gente vê exatamente o que aconteceu, né? A realimentação fez o quê? Ela distorceu o meu sinal de entrada, vocês percebam esses chanfros na passagem por zero do meu sinal em magenta, para que a minha tensão de saída seja uma senoide pura. Se os dois primeiros estágios do meu amplificador operacional tiverem dinâmica para fazer isso acontecer numa larga faixa de frequências, significa que eu vou conseguir efetivamente melhorar muito a minha distorção de saída, né? E aí elimina um pouquinho os problemas do classe B. O problema é que na vida real, né, nosso amplificador operacional, nos dois primeiros estágios, eles não têm uma dinâmica tão ampla assim para conseguir compensar 100% dessa distorção de crossover. Então eu ainda vou ter um circuito com uma distorção um pouco maior do que um classe A, né? Mas isso vai ser compensado depois, quando a gente colocar a polarização no estágio de saída e fazer o classe AB, que é o tema da próxima aula. Beleza? Se você gostou desse vídeo, não deixe de conferir o nosso curso A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site de forma gratuita.
Tem toda essa série de vídeos, mais materiais complementares para vocês poderem estudar. Vai lá e dá uma conferida.